Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É realmente uma grande satisfação de juntos estarmos para ajuntarmos aquilo que de fato devemos aprender da palavra de Deus. Hoje o nosso assunto realmente é um assunto muito delicado, porque ele fala de doutrina. Nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. Muitos não gostam de ouvir a verdade, gostam mais de ouvir aquele sermão que não mexe no nosso pecado, não fala, não aborrece a gente, e é tudo mil maravilha, né? Jesus é amor, mas nós temos que entender que ele também é justiça, e a justiça dele não é como a do homem é muito falha. O do homem se vende, ele se forma unicamente para se vender e se comprar. Deus não se vende e nem se compra, e ele quer homens que não se venda e não se compre, mas homem que chama o pecado pelo nome. E às vezes muitos não gostam de ouvir chamar o pecado pelo nome. Principalmente hoje nas igrejas, muitos já proíbem até de se falar com respeito ao espírito de profecia, do qual faz parte de nossa organização, nossa igreja. Muitos já não querem que fale. Infelizmente nós estamos sabendo que, felizmente, é profecia, mas ficamos tristes por esses acontecimentos, né? Muito de aborrecer a gente, mas temos que entender que não existe outra igreja. Se tivesse, o irmão Inácio estaria nela. Nós vamos ouvir agora o Pai Nosso, né? Cantado pela nossa irmã Eliane. Nossas dívidas perdoa.
livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Elana, estamos com saudade de você e quem sabe no mês de outubro aí encontraremos. Era agora em setembro, mas adiamos para o mês de outubro para normalizar a situação, ficar tudo, quem sabe já tem alguém tirado a máscara e só tem mascarado agora. É assim, tirando a máscara, talvez fica melhor, ficamos mais à vontade para onde iremos, né? Estamos para ir lá para Paraibuna. Eu nunca fui nessa cidadezinha e a gente estamos para marcar mês de outubro e esperamos que você possa estar conosco também para cantar e louvar o nome de nosso Deus, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvir mais uma vez Elana cantando um dos seus belos hinos de louvor ao nosso Deus. Fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor. Fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar. É a mão do Senhor que nos sustém, Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão
força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Elane, como é gostoso estar te ouvindo com esses hinos tão bonitos, né? Sacros, né? Isso deixa o coração do Inácio batendo mais forte. Tudo para a honra e glória de nosso Deus. Vamos cantar agora o hino Eu Sou de Jesus Agora. Vamos ouvir esse hino tão lindo e que mexe muito com o coração também do irmão Inácio. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grande esperança e mais doce calma. Pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me outorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. Nós vamos então pedir a orientação de Deus para que Ele possa nos dirigir nessa tarefa tão difícil que é estar explicando um pouco sobre doutrina. E os irmãos perceba isso aqui, não é só para o adventista,
mas também para todos aqueles que consideram que Jesus é o seu Salvador pessoal. Deus jamais deixa os seus filhos enganados. E a minha função não é de enrolar ninguém, é de falar a verdade como ela é. Falar que Jesus salva é muito gostoso de ouvir, mas falar o que Jesus quer, esse é difícil de ouvir, porque ele vem ao encontro nosso de uma maneira nos cobrando e dizendo: o caminho é esse, e às vezes nós queremos ir para o outro caminho mais fácil. E infelizmente é o cristianismo que hoje vivemos, o caminho mais fácil e não difícil. Por isso a Bíblia diz: são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que irão por ele. Para a salvação são poucos. Nós vamos pedir então a orientação de Deus mais uma vez, né? Querido e glorioso Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, para falar um pouco da Tua palavra. Usa com Teu Espírito, que aquilo que falar não seja nosso, mas seja unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com coragem Teus filhos. Abençoa todos aqueles ouvintes do qual ouvi a Tua palavra, e que pela Tua misericórdia juntos possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, eu costumo sempre citar esse texto de Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ninguém jamais pode dizer o que está acontecendo nesse mundo religioso e político que não esteja na Bíblia. A Bíblia tudo já fala de todos esses movimentos, de toda essa pestilência, de tudo que está acontecendo. A Bíblia já fala. Deus não tem permitido que nada aconteça sem primeiro ele avisar: olha, vai acontecer. E nós, às vezes, vamos mais pelas pessoas. Lá no norte diz assim, meio que Maria vai com as outras, né? Fulano falou, a pessoa vai atrás, não quer saber se está certo ou errado, se vai para o inferno ou se vai para o céu. Ele quer saber que fulano, doutor, fulano de tal, ou pastor, ou ancião, sei lá quem for, que falou, está falado. Essa pessoa realmente é uma pessoa de um conhecimento muito grande, uma pessoa de destaque na sociedade. Então o que importa é isso, ele não quer saber o que está escrito, quer saber o que a pessoa falou e não o que Deus falou. Doutrina que quer dizer tudo que é objeto de ensino e disciplina. Objeto de ensino e disciplina. Eu agora me lembro do exército. O exército, quem serve o exército, tem uma linha completamente diferente de muitos que nunca serviram. A disciplina. Ele tem a disciplina e gosta também da disciplina, porque ele gosta das coisas, procura da melhor forma possível, correto? Porque lá tem do bom e tem do ruim também, tem o que não presta e tem o que é bom. A pessoa escolhe aquilo que quer, né? Eu vi muitos colegas aí presos, expulsos, né? Muitos não, perdão, um colega expulso, e a maior tristeza que tem é uma expulsão no exército. E a maior tristeza na vida espiritual é alguém ser excluído da igreja. Isso realmente é muito triste. Eu fico muito triste com isso. Deuteronômio 32, versículo 1 diz assim: inclinai os ouvidos aos céus, e farei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo 2: cai como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Preste bem atenção, às vezes você já leu quantas mil vezes, você já tenha lido e já tenha ouvido, mas não prestou bem atenção o que as palavras
de Jesus quer dizer aqui. O versículo 24 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, eu compararei a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus aqui compara aquele que ouve as suas palavras e procura pôr em prática. Não é ouvir as suas palavras e deixar de lado e querer agora fazer aquilo que você acha que deve fazer. Porque quando você faz dessa forma, você deixou Jesus de lado, você só leu sobre Jesus. Para alguém lhe impressionar que você leu de Jesus. Mas o que você quer fazer é outra coisa completamente diferente, que não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. E você às vezes quer acrescentar. E quantos às vezes dão valor ao que você falou, e não o que está escrito. Veja que ele compara como uma rocha, pedra firme, né? Aqueles que ouvem e praticam. O versículo 25: e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha que é Cristo. Quando Cristo diz é isto mesmo. Não adianta a gente pegar e dizer, não é bem assim. Você que está dizendo que não é bem assim. A vezes você não gosta de mim, porque eu não sou de dar ouvido o que os outros falam, o que a Bíblia fala. E como eu sou adventista, Bíblia e Espírito Profecia, falou nos dois, para mim está tudo bom. Aí sim, fora disso, ideias, eu aceito se eu quiser, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a aceitar ideias. Eu não sou Maria, vai com as outras. O White diz que eu devo examinar as escrituras justo para mim ter uma opinião própria. Porque eu vou ser julgada por ela e não pela opinião dos outros. Mas é o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Versículo 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Tem valor? O versículo 27, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, porque não tinha sustentabilidade, não estava firme. Foi uma casa construída de qualquer jeito, e a vida de muitos cristãos é dessa forma, não tem firmeza naquilo que ele está lendo, ouvindo da palavra de Deus, e a igreja que de fato ele está. Versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque Jesus era firme naquilo que ele falava. Ele não fazia nada se não tivesse de acordo com assim diz o Pai, assim diz o Senhor. E é assim que nós temos que falar, firme, acreditando no que está escrito, e não que os professores, não que os doutores da lei ou qualquer coisa inventaram. Ideia, mais uma vez, é ideias. Aceitamos se queremos ir na ideia. Porque ele, o versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Frouxo, vacilante, nas suas palavras, não, as coisas de Deus você tem que ter convicção do que você está falando. E quem eram os escribas? A resposta era os copistas e mestres das escrituras. Não era um João qualquer, eram os mestres. Na edição revista, Esdras era escriba, versado na lei de Deus. A falsa, Esdras 7:6, a falsa pena dos escribas, em Jeremias 8:8, era chamados também doutores da lei.
Olha, pare e pense. Doutores da lei. Não é um João qualquer. É aqueles que conhecem muito bem a lei de Deus. E eu diria assim, os judeus e os adventistas, nós conhecemos bem. Conhecemos muito bem o que tem, o que está escrito, o que nos pede. Nem tudo aqui nós vamos ler porque não dá tempo, mas vamos citar os textos e os irmãos leia depois em casa. Intérpretes da lei, não era João qualquer, interpretava a lei da maneira que eles achavam melhor. Em Mateus capítulo 22, versículo 35, Lucas 7, 30, 10, 25, 11, 45, 46 e 52, 14, 3, Tito 3, 13, era adversários de Cristo, denunciado por Cristo, Mateus 15, 3, 23, 2 a 29, Marcos 2, 16, 17, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15 e 53, Lucas 20 e versículo 1 e 46. Que seguia os discípulos, Atos 4, 1, 4, 5, 6, 12. Onde estão os escribas? O que diz Lucas capítulo 4, versículo 8, 18 a 19. Versículo 18 diz assim: disse Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas, Jesus e a sua palavra, aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha aí, queridos irmãos e amigos, Jesus teve uma função nesse mundo. Ele veio por causa dos pobres. O rico não precisa, Ele diz que tudo tem, ele não precisa. E é isso aí que ele compara a nossa igreja, que é rica, tudo tem, como que diz, nada precisa, e não sabe que é um cego, pobre e miserável. E ainda diz assim que nem é quente e nem é fria, mas morna do tempo de vomitar. Diz o irmão White, na hora certa será vomitado esse povo. Todos que seguirem a esse povo serão vomitados, porque são adeptos dele. Você é escravo de quem você serve. Se você serve a Deus, você é escravo de Deus. Se você é escravo do inimigo, você é escravo do inimigo, você serve o inimigo. Você escolhe, não tem 3 escolhas, é 2, ou Cristo ou inimigo. Você escolhe a que você quiser, tanto minha igreja como qualquer outra igreja. Mas a questão, a mensagem é para mim e para todos que acreditam que Jesus morreu por cada um de nós. Na revista, o que diz a revista RHD de 19 de 7 de 1887, Cristo veio para pregar o evangelho aos pobres. Procurava alcançar as pessoas onde estavam. Proporcionava a compreensão dadas a verdade simples e claras. Quão simples era a sua linguagem, mesmo os mais pobres, incultos, ignorantes, podia compreendê-lo. Ninguém precisava ir a um dicionário para obter o significado dos complicados títulos ou palavras que saía dos lábios do maior mestre que o mundo já conheceu. Enquanto os sacerdotes, as autoridades e os expositores
da lei se consideravam os únicos ensinadores do povo. Ele disse em Mateus, capítulo 22, versículo 29, esses cultos rabis que eles desconheciam as escrituras e o poder de Deus. 22, 29 de Mateus diz ainda, o comentário sobre o versículo 29 de Lucas 4, no livro Desejar das Nações, página 161, parágrafo 3, diz o seguinte: quando Jesus na sinagoga leu a profecia, deteve-se antes da final especificação relativa à obra do Messias. Havendo lido as palavras, apregoar o ano aceitável do Senhor, omitiu a frase, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61:2, isto era tão exato como o princípio da profecia, e por seu silêncio, Jesus não negou a verdade. Mas essa última expressão era aquela em que seus ouvintes gostavam de pensar e desejava ver cumprida. Clamava juízos contra os pagãos, não discernindo que sua própria culpa era ainda maior do que a deles. Por quê? Somos responsáveis e a nossa culpa é maior do que uma pessoa pagã quando adora outros deuses? Porque nós temos o conhecimento e não praticamos aquilo que conhecemos. Então existe uma diferença de eu conhecer e não conhecer. Deus diz assim, Jesus diz assim, Paulo fala em Atos capítulo 17, versículo, parece-me 30, 30, uma coisa assim, 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando vem o conhecimento, se arrepende e anuncia. Ora, se eu não conheço, agora passo a conhecer, e por que eu agora, para ganhar os outros, tenho que me tornar como eles? Jesus nunca se tornou como os outros, ele continua na linha dele, e a Bíblia diz, aquele que está nele deve andar como ele andou. Do jeito que Jesus andou, é desse jeito que ele quer que seu filho ande. Não deixar relaxadamente. Os velhos, mas na igreja já não tem mais posição, porque tem que dar juventude relaxada do jeito que for. O importante é que está esculhambando a igreja, a doutrina, qualquer coisa. O importante é que esteja na igreja. De qualquer jeito. Ora, se Deus quisesse de qualquer jeito, ele chama todo mundo e colocar lá dentro. É claro que cresce o trigo e o joio. Mas diz, pelos seus frutos vos conhecerei. Será que a pessoa ficou tão cego? O dirigente fica tão cego que não enxerga mais o que é certo ou errado. O que é errado virou certo, o que é certo virou errado. Ou seja, como diz Isaías, o que é doce virou amargo, o que é amargo virou doce. Isaías 5, 18 a 23. Será que mudou tudo? O nosso conhecimento foi para o brejo. Eu fico triste quando eu vejo determinadas coisas que não se encontram na Bíblia e as pessoas consideram como doutrina. Eu fico muito triste com isso e entro em choque. Às vezes as pessoas não me entendem que a gente quer o melhor para a igreja e não o pior. Paciência, né? Vejamos o que diz Mateus 15, 9. Mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Tudo que é dado por ordem, é um mandamento, seja lá o que for. O que diz a irmã White em carta 43 de 1895? Comentando sobre Mateus 15, 9. Diz ela, Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurece a verdade. Será que não dá para
toda minha liderança, todos os meus líderes entenderam que é irmão White está falando. Ora, quando eu deixo de acreditar na Bíblia, praticamente já não acredito há muitos anos no Espírito de profecia. E é por isso que ideias é ideias. O que está escrito, está escrito. O erro não poderia se manter sozinho e logo se extinguiria se não se agradasse como um parasita a árvore da verdade. O erro extraía sua vida da verdade de Deus. As tradições de homens, como germes circulantes, se apegam à verdade de Deus, e as pessoas as consideram parte da verdade. Por meio de falsas doutrinas, Satanás obtém um palmo de terreno e cativa a mente das pessoas, fazendo com que adote a teoria que não tem nenhum fundamento na verdade. Pergunto eu, aonde que os irmãos e amigos, eu agora falo como adventista do sétimo dia, leram na Bíblia ou no Espírito de profecia, ordenança de pastora, anciã e diaconisa? Aonde os senhores leram na Bíblia ou no Espírito de profecia? Diga o texto. Do jeito que eu estou falando, eu peço perdão, mas que isso tem me revoltado por dentro, tem. Essa é a igreja de Deus. Ela vai até o fim e eu quero estar junto, mas não posso aceitar ideias completamente fora da palavra de Deus ou do Espírito de profecia. Nem a Bíblia e nem o Espírito de profecia. Primeiro, essa palavra pastora só lá no Velho Testamento, no sentido de cuidar das ovelhas, débil, etc. Mas não, como dom, não existe. Anciã também não, diaconisa também não. Mas se tem a diaconisa para ajudar, tudo bem, mas como ordenar? É um líder espiritual da igreja. Ele pode casar, pode fazer casamento, pode batizar, e já tem pastora batizando por aí afora. Isso me dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza. Porque nós temos essa verdade, porque tantos anos que vem conservando, e agora no final da história, é profecia, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E no final da história, então nós cedemos o evangelho do mundo, do qual o irmão Hades não copia o evangelismo do mundo. E nós estamos copiando, porque isso é do mundo. Pastoras, anciã, bispa, apóstola, é tudo do mundo. Não existe na Bíblia. E nós, como conhecedor da palavra de Deus, agora cedemos tudo isso para comparar com o povo, para não dizer que não tem. O que é isso? As coisas de Deus temos que levar a sério. Lembre de uma coisa: todos esses envolvidos contra a palavra de Deus, ensinando coisas que não está escrito, simplesmente para satisfazer a vontade de muitos, porque a irmã White diz assim: muitos ministros não pregam as mensagens sensíveis de Cristo, da Bíblia, porque assim se pregar, muitos não ficarão na igreja, porém são ricos, deverão ser conservados, embora não estejam dignos de estar ali igual a Satanás e seus anjos. Se Satanás não poderia estar dentro da igreja, esse povo também não poderia estar. Mas eles estão porque são ricos, e são eles que manipulam e fazem da igreja o que bem quiser entender. E muitos vão atrás. O pastor falou, o ancião falou, o ricão falou, o doutor falou, seja lá quem for. Irmãos e amigos, você está servindo os homens ou a Deus? Lembre que Pedro disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Seja firme. Essa é a igreja de Deus, e a verdade tem que ser esclarecida, tem que ser defendida. O que está assim, diz o Senhor. Fora disso, irmão e amigo, não dê ouvido. Eu estou falando tanto para a minha igreja, como todos que estão lá fora em outras igrejas. Aceita a verdade como de fato ela é.
mais uma vez é gostoso ouvir Jesus salva, Jesus cura, Jesus fez isso, é muito bonito. Mas quando chama o pecado pelo nome, é feio, e é muito feio. Oh, como é feio, né? Veja tradições, as pessoas ousadamente ensinam doutrina que são preceitos de homens, e à medida que as tradições passam de séculos em séculos, adquire o poder sobre a mente humana. Eu vou ao pouquinho. Satanás, ele é astuto. Ele vai colocando um pouquinho na igreja. Pouquinho. Ora, você não pode mais pregar sobre saúde como deveria pregar. Se você for pregar, você é proibido. Você pregar saúde como deve pregar, você não vai poder pregar. Porque se pregar uma vez, a outra, você já vai naquela igreja que ele não deixa. Se você pregar sobre vestuário, piorou. Aonde você viria um oficial de igreja, uma mulher da igreja, vestido de calça comprida? Nunca. E a irmã White é tão claro, o mundanismo entraria dentro da igreja de um jeito que a igreja ficar desmoralizada. Pergunto, está ou não está? Alguém você já ouviu pregar sobre isso daí? Se você pregar na igreja, você é realmente tirado de qualquer pregação. Por quê? Porque ninguém quer viver mais aquilo que a Bíblia e o Espírito Profecia ensina. E o caso, às vezes, é de vida ou morte. É dessa roupa que eu visto. E a roupa que se você veste, diz o tipo de cristão e cristão que somos. Agora, pare e pense. E veja se estamos certos ou estamos errados. Se você vai pelo que um assim diz o Senhor, ou um assim diz os homens. Mas a antiguidade não transforma o erro em verdade. Veja só, a antiguidade não transforma o erro em verdade. Aquilo que é antigo, continua antigo. Não vai transformar um erro na verdade. E muitos querem fazer do erro a verdade. Não tem nada demais. Não vejo nada demais. Você não vê porque você nunca viu. Para você não tem valor nenhum. Às vezes muito pensa mais, às vezes no emprego, de que um assim diz o Senhor. O seu enorme peso também não faz com que a planta da verdade se torne uma parasita. A árvore da verdade produz seus frutos que são genuínos, e ela assim mostra sua verdadeira origem e natureza. O parasita do erro, que seu caráter o parasita do erro também produz seu fruto e torna manifesto que seu caráter é diferente do da planta de origem celestial. Obrigado. Muito bem, irmãos e amigos. Será que eu e você entendemos o que é dizer, o que diz Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz: respondeu-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. O versículo 7, o versículo 6, agora o versículo 7, mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Não tem nada demais. São mandamentos de homem ou de Deus? Ele está dizendo, é assim. Aí vem o fulano e diz, não vejo nada demais. Eu escutei essa semana que um ancião pregando numa igreja e falando com respeito aos sinais do tempo, diz que o primeiro ancião, nós conhecemos, né, o primeiro ancião dessa igreja, chamou a parte e disse que ele não era para falar mais isso. Eu perguntei para o colega, mas essa pessoa que estava pregando era ancião? Assim, se fosse comigo ia dar
confusão e muita confusão. Não importa qual autoridade que ele tinha dentro da igreja, o que ele era. Eu ia falar a verdade para ele, se ele nunca tinha ouvido, ele ia ouvir. E se ele estiver me ouvindo hoje, é isso que o irmão Inácio está falando. Veja o que diz em Desejar as Nações, página 296, parágrafo 1. Hipócritas, disse ele, Jesus, dirigindo-se aos espias que profetizou. Está cheio de espia dentro da igreja. Isaías, a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Isaías 29, 13. Mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homem. As palavras de Cristo era uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estava colocando a si mesmo acima de Deus. Quando eu digo, olha, não tem problema você ordenar uma pastora, uma anciã, uma diaconisa, você está se colocando acima de Deus, porque Deus até hoje nunca você leu. Deus nunca mandou isso. E você agora é o sábio. Aqueles antigos era tudo sem conhecimento nenhum, sem espiritualidade nenhuma. Os senhores são os espirituais. O resto não tinha valor nenhum. Pare e pense do que eu estou falando. Ainda tem tempo de que eu e você se arrependa e se converta de fato a Cristo como deve ser convertido. Eu tenho a minha luta, sei que você também tem, mas Deus deixa tanta oportunidade para mim como para você. Eu sigo se eu quero e você segue se quer. Deus não obriga nem a mim e nem a você, mas nós temos que falar essa verdade como de fato ela é. Vamos ouvir agora o hino mais uma vez pela a nossa irmã Elane. Que Deus abençoe desde já a todos. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ó graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida e formos então habitá-la na glória, nesse lar que Jesus preparou. Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo
Que amém, não? Que amém. Parabéns a você, Eliane, mais uma vez. Esperamos que matamos a saudade no mês de outubro, se Deus quiser. Deus quer e nós queremos tudo dar certo. Quando Deus quer, nós queremos tudo dar certo. Vamos então agradecer mais uma vez a esses irmãos e amigos de outras emissoras que têm nos dado o privilégio de entrar na sua casa, ou onde você estiver, no ônibus, ouvindo a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus estará com vocês, abençoando cada dia, cada instante, cada hora, para que você sinta, de fato, o que é a verdade. Não vá atrás de conversa dos outros. Quando alguém falar, onde está escrito? Sempre está escrito. Quando Satanás tentou Jesus, ele sempre está escrito. Tudo Jesus está escrito. Jesus nunca fez nada fora da Bíblia. Nada. E tudo ele pedia orientação de Deus. Quando realmente pedimos orientação de Deus, jamais vamos fazer as coisas erradas. Fazemos porque não pedimos. Aí erramos. E às vezes permanecemos no erro. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez aqui tivemos esse momento, falando da Tua palavra, que possa ela penetrar no meu coração, no coração daqueles que ouviram, e que junto possamos, pela Tua misericórdia, pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossos pecados, dá uma semana feliz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.